Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 13, a segunda parte do capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Já fizemos uma discussão prévia nas salas e agora, então, nós teremos uma explicação desse trecho do Evangelho que será feito pela Vera Goldenstein. Então, aguarda só um momentinho, vou compartilhar a apresentação para que a Vera possa dar sequência. Por favor, Vera, a palavra é sua. Não apareceu ainda aqui. Não? Ai, bom. Eu não estou vendo o PowerPoint. Só um momentinho. Então, é só aí, Vera, faz a leitura a partir do seu texto. O reino de Deus. Jesus convida a entrar no reino dele por meio das parábolas, traço típico do seu ensinamento. Por elas, convida ao festim do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras não bastam. São necessários atos para uma verdadeira transformação pessoal. Uma parábola pode ser uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca outra realidade de ordem superior ou uma espécie de alegoria apresentada sob forma de uma narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades. As parábolas tinham certamente um lugar especial, pois também aparecem frequentemente no Antigo Testamento, Samuel 12, 14, nos profetas, Isaías 5, de 1 a 2, Ezequiel 17, versículos de 1 a 10. Foram um método familiar utilizado entre os rabis do tempo de Jesus. Jesus ensinava por parábolas. O reino de Deus é um tema recorrente nas parábolas de Jesus. Ele estava implantando um novo reino espiritual e todo o seu enfoque estava na manifestação deste reino. Por isso, muitos não o compreendiam por estarem com seus corações endurecidos, cheios de incredulidade. 6 das 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus se iniciam com a frase: o reino de Deus é semelhante. Jesus ministrava suas mensagens com facilidade em todos os níveis sociais. Ele tinha conhecimento das diversas áreas da sociedade e sabia quais eram as suas necessidades. Conhecia os fariseus, os peritos na lei. Por meio de suas parábolas, Jesus levou aos seus ouvintes a mensagem da salvação. Conclamava a se arrependerem e a crerem. Aos crentes, desafiava-os a colocarem a fé em prática, exortando seus seguidores à vigilância. Quando seus discípulos tinham dificuldade para entender as parábolas, Jesus interpretava. Em Mateus, Jesus dá o cumprimento da profecia. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Em Mateus 13, 34, 35 e Salmo 72, versículo 2. São Jerônimo, no seu comentário, dirá que se pode comparar a um rico que serve pratos distintos aos seus convidados, a fim de que cada um tome o que é mais conveniente ao seu estômago.
O propósito das parábolas é revelar as verdades ocultas do reino de Deus, porém não a todos, não todos. Aos de coração honesto, estas histórias trariam mais luz. Aos orgulhosos e rebeldes, criariam até confusão. Mateus 13, 11, 17. Em Isaías 2:11, os olhos altivos dos homens serão abatidos e sua altivez será humilhada. O coração deste povo está endurecido, de mau grado com os ouvidos e fecharam os olhos. João Batista apregoava no deserto da Judéia a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus ensina para uma mudança na atitude dos seus ouvintes. As parábolas eram penetrantes como espada de dois gumes para os orgulhosos e teimosos, pois aos humildes, o que tem, lhe será dado em abundância. O evangelho do reino de Deus atrai os humildes e confunde os orgulhosos que, ao ouvi-las, se afastam. Portanto, as parábolas revelam os mistérios do reino de Deus e nos ajudam a avaliar o nosso coração. O joio e o trigo. O campo é o mundo. O que semeia é Jesus, filho do homem, de forma que Jesus se afirma como criador do mundo e semeador da boa semente. A criação foi obra perfeita de Deus. Satanás, invejoso, queria ser como Deus, foi expulso do céu com seus seguidores. Enquanto os homens dormiam, ou seja, de noite. Ao dizer que os homens dormiam, Jesus não se refere exclusivamente aos servos do semeador, nem quer dizer que eles dormiam por negligência culpável. Nosso Senhor usa essa expressão para designar o tempo em que estas coisas aconteceram, como se dissesse, enquanto todo mundo dormia, etc. É durante a noite, escondido aos olhos de todos, que foi cometida a má ação. O inimigo semeou uma outra leva de sementes, pouco tempo após da primeira, no mesmo campo. Seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e partiu. A planta designada aqui por Nosso Senhor é conhecida há tempos pelos botânicos, que chamam de Lolium temulentum, encontrada quase em qualquer lugar da Palestina, bem como na Europa. Os judeus viam o joio como um trigo de qualidade bem inferior e os árabes o julgavam como um trigo enfeitiçado. Os grãos que ele produz, muito semelhantes aos do trigo, mas de cor mais negra, são famosos há muito tempo pelos seus efeitos perigosos. Misturados em quantidade considerável à comida, eles causam tontura, náuseas, convulsões e podem levar até a morte. O joio cresce, em geral, no meio das plantações e amadurece ao mesmo tempo em que os cereais entre os quais se desenvolve. Para o agricultor, é um mal temível, pois até o período de formação das espigas, mesmo o olho mais bem treinado tem dificuldade de distinguir o joio do trigo. Durante o primeiro período do seu crescimento, ele não se diferencia quase nada do trigo. Depois que as espigas se formaram,
aí sim pode ser distinguido facilmente do trigo. Sua haste é mais curta e suas espigas e grãos são menores. Deste modo, No momento no da momento colheita, da colheita, pôs-se acima das espigas de joio. Deste modo, no momento da colheita, os camponeses cortavam o trigo com a foice acima da altura do joio, de modo que as espigas e o joio não eram colhidas. De modo geral, os colhedores arrancavam do solo o joio não colhido, à medida que cortavam o trigo e os lançavam para trás, formando pequenos montes no chão. Outro modo de triar os grãos de joio e de trigo era usando uma peneira. Os grãos de joio, menores que os de trigo, passavam pelos furos da peneira e eram utilizados na alimentação das galinhas, porque para elas, ao contrário do que acontece com os homens e com o gado, o joio é inofensivo. Há algo ainda que torna difícil a separação do joio e do trigo. O lolium temulentum, ao longo do seu amadurecimento, entrelaça suas raízes entre as raízes do trigo. Quando ambos, no fim de seu desenvolvimento, já são facilmente distinguíveis, suas raízes são entrelaçadas entre si, de tal modo que, ao arrancar o joio, equivaleria a arrancar juntamente o trigo. São João Crisóstomo, nas homilias de São Mateus, explica: o joio e o trigo nos faz ver que o erro vem depois da verdade, coisa que é demonstrada pela experiência. Assim, depois dos profetas, vieram os falsos profetas, depois dos apóstolos, falsos apóstolos, e depois de Cristo, o anticristo. Porque o diabo não para e tenta aquele que não o imitará, nem aquele ao qual não pode estender seus laços, pois vê que a semente às vezes frutifica 100 por 1, ou 60 ou 30, e que não pode arrebatar nem sufocar a que tem boas raízes. Por isso usa outro engano, confundindo sua própria semente e revestindo suas obras com cores e semelhanças que surpreendem o homem que se deixem. que surpreende o homem que se deixa enganar com facilidade. Por isso, o Senhor não diz que o demônio semeia qualquer semente, mas a cisânia, que é muito parecida, ao menos à vista, à semente do semeador. Tal é a malícia do diabo. Semeia quando já nasceram as sementes, para desta maneira causar mais Por isso, danos Senhor, aos interesses do agricultor. O joio e o trigo, a conclusão. O homem criado sem mácula não vigiou pecando por desobediência. Gênesis 3,16. A boa semente são os filhos do reino, e o inimigo, o diabo. Deus espera que aceitemos a ele e recusemos ao demônio, de modo que vivamos em plena harmonia para alcançarmos a paz. Os servos querem retirar o joio, mas Deus não permite, porque deseja a nossa conversão pelo uso da nossa liberdade. Santo Agostinho destacou que a distinção invisível entre o trigo e o joio funciona também através da igreja. Ó, vós cristãos,
cujas vidas são boas. Vocês suspiram e bradam serem poucos entre muitos, poucos entre multidões. O inverno vai passar e o verão virá. A colheita será em breve. Anjos virão e poderão separá-los, e eles não cometem erros. Eu vos contarei uma verdade, meus queridos. Mesmo nos mais altos cargos, há tanto trigo quanto joio, e entre os leigos há trigo e joio. Que o bom tolere o mal, que o mal se transforme e imite o bom. Vamos todos, se pudermos, alcançar Deus. Vamos todos escapar o mal deste mundo por sua misericórdia. Após o Concílio Vaticano II, a Igreja abre os caminhos de santidade aos leigos. Vivemos no meio do mundo e este é o nosso caminho de santidade através da autêntica vida cristã. Podemos aproveitar as coisas pequenas para agradar a Deus. No nosso cotidiano, oferecer pequenos sacrifícios, trabalhar retamente para servir aos demais, dedicar períodos exclusivos para rezar em segredo. Quando orares, entra no teu quarto. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que, quando um homem o acha, esconde-o, e cheio de alegria pelo achado, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Mateus tem um objetivo concreto em mente. Por isso, sintetiza a parábola nos seus elementos essenciais, deixando de lado, por exemplo, a indicação de como foi descoberto o tesouro. O homem esconde novamente o tesouro. Ele procede bem, não se apropriando das riquezas encontradas. E, ao mesmo tempo, mostra-se prudente, não deixando à vista aquelas preciosidades para evitar as tentações que alguém pudesse ter ao deparar-se com elas. Olhando para os primeiros tempos da Igreja, vemos quanto custou aos judeus e pagãos convertidos comprar o terreno, no qual se escondia o tesouro da salvação, o que também é recorrente nos dias de hoje. A renúncia exigida era total: família, bens, reputação e até a própria vida. Os que abraçam a fé católica seguem no caminho ensinado nas parábolas. Na humanidade atual, existem dois papéis distintos: o do homem que deseja comprar e o que deseja vender. Infelizmente, a quase totalidade dos fatos nos inclina ao segundo caso. Muitos de nós, hoje em dia, caímos na insensatez de não mais nos importarmos com esse tesouro de nossa fé que tanto custou aos nossos antepassados e pelo qual o Salvador derramou todo o seu preciosíssimo sangue no Calvário. A que miserável preço vendemos, alguns de nós, esse tão elevado tesouro, tal como fez Esaú com sua primogenitura, ao trocá-la por um mísero prato de lentilhas. Hoje, mais do que nunca, multiplicam-se as lentilhas da sensualidade, da corrupção, do prazer ilícito, da ambição, etc. Aqui também poderia estar incluída a figura do religioso, que se deixa arrastar pelos afazeres concretos e vai se esquecendo do tesouro, pelo qual tudo abandonou em seu primitivo fervor. Essa plenitude de alegria do homem da parábola deve nos acompanhar a vida inteira, sem interrupção, por ser um dos efeitos da verdadeira fé. A virtude é um dom gratuito, não se compra. Entretanto, sua posse contínua, crescente e custa esforços de ascese, piedade e fervor. É preciso vendermos todas as nossas paixões, caprichos, manias, comodismos, vícios, sentimentalismos, etc. Em síntese, toda a nossa maldade. É o melhor negócio que se possa fazer nesta terra. Parábola da pérola preciosa. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que busca pérolas preciosas e, tendo encontrado uma de grande preço, vai e vende tudo que tem e a compra. Aqui o importante é a pérola. Na antiguidade, as pérolas eram consideradas de um valor inestimável.
Por essa razão, quem encontrasse à venda alguma de excelente categoria estaria disposto a desfazer-se de todos os seus bens para comprá-la. O texto nos fala de um negociante que busca pérolas preciosas. Ele, ao adquirir uma de altíssima qualidade, não pensa em vendê-la. Pelo menos, nada consta a esse respeito na letra do Evangelho. O importante é reter a ideia que é necessário deixar tudo o que se possui com vistas a adquirir essa pérola, que nada mais é do que o próprio reino dos céus. Nossa pérola hoje, podemos encontrá-la na Sagrada Eucaristia. O Evangelho é não só uma fonte de múltiplas riquezas, como é um tesouro, mas é também preciosa como uma pérola. A verdade é una, não pode ser dividida em várias partes. Por isso se fala numa só pérola encontrada. E assim como quem possui uma pérola de grande preço conhece bem sua riqueza, enquanto todos os outros a ignoram, porque essa pérola é tão pequena que cabe numa mão. Pelo Evangelho, temos a felicidade de receber os tesouros espirituais. Pela história, chegamos a tantos que acabaram por aderir à verdade do cristianismo naqueles primeiros tempos, ao se sentirem atraídos por sua doutrina, chegando alguns deles a entregar sua vida por amor a ela. Eram bons negociantes de pérolas. Hoje, pelo contrário, numerosos são os que abandonam a pérola da verdade e preferem rolar no precipício do erro, do equívoco e da confusão. Lançam-se sem receio nas águas turvas da indiferença e da tibieza, a propósito de sua salvação eterna do reino e do próprio Deus. E quantos há que, conhecendo a verdade, a ela não se entregam por pura falta de generosidade. Não vendem tudo que possuem. E quais são os que, no mundo atual, estão dispostos a tudo sacrificar para manter o estado de graça? Enfim, essa parábola completa-se harmoniosamente com a do tesouro. Uma se refere ao pulcrum do reino, a da pérola. A outra busca inculcar-nos a ideia da vantagem, utilidade e prêmio, a do tesouro. Nesta última, se reflete a gratuidade do reino, encontra. Na anterior, o esforço, procura. Em ambos, torna-se patente quanto deve desapegar-se dos bens desse mundo todo aquele que deseja adquirir o reino dos céus. Parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda espécie de peixes. Quando está cheia, os pescadores tiram-na para fora e, sentados na praia, escolhem os bons para cestos e deitam fora os maus. Será assim no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ouvindo Jesus falar nas cercanias do mar de Tiberíades, em cujas águas, segundo informações de entendidos, há aproximadamente 30 espécies diferentes de peixes. Segundo a legislação levítica, os peixes que eram considerados impuros devido à ausência de escamas, etc., e outros classificados como maus, por serem defeituosos. Ao chegar à praia, a rede dos pescadores, os bons peixes foram postos em canastras e os maus recusados. Essa cena tão comum na vida diária dos discípulos é recordada por Jesus com o intuito de lhes deixar claro que, para penetrar no reino dos céus, é indispensável ser bom cidadão nesse mesmo reino que aqui começa com a vida sobrenatural. Compara-se a Santa Igreja a uma rede, porque foi entregue a alguns pescadores e todos, por meio dela, são arrastados das ondas da vida presente ao reino eterno, a fim de que não pereçam submergidos no abismo da morte eterna.
Esta igreja reúne todo tipo de peixes, porque chama para perdoar a todos os homens, aos sábios e aos insensatos, aos livres e aos escravos, aos ricos e aos pobres, aos fortes e aos fracos. Fazemos parte da igreja a partir do nosso batismo e nela possuímos a graça pelos sacramentos. A rede está completamente cheia, isto é, a igreja, quando no fim dos tempos haja terminado o destino do homem. Por isso, continua, a qual, quando está cheia, porque assim como o mar representa o mundo, também a margem do mar figura o término do mundo. Nesse término, são escolhidos e guardados em canastros os bons, e os maus são lançados fora. Ou seja, os eleitos são recebidos nos tabernáculos eternos, e os maus, depois de terem perdido a luz que iluminava o interior do reino, serão levados às trevas exteriores. Pois agora a rede da fé contém igualmente, como peixes mesclados, todos os maus e bons. Porém, logo na margem se verá os que estão dentro da rede da igreja. Não só segundo São Gregório, essa rede pode ser interpretada como uma imagem da igreja. Muitos outros autores opinam no mesmo sentido. A igreja se compõe de justos, mas também de pecadores. O mal que às vezes encontramos na sua parte humana não deve nos assustar, nem mesmo escandalizar. Já está previsto. Nem por isso deixa a igreja de ser santa em sua essência, pois ela é divina. O que nos deve importar é buscar esta pérola e, encontrando esse tesouro, abandonar todo apego para sermos bons peixes nessa rede. A tarefa da separação caberá aos anjos no dia do juízo, os bons à direita, os maus à esquerda. Eu agradeço aí a Vera Gondestein, que infelizmente teve a interrupção, caiu, né? Por um trabalho tão bem feito, tão bonito, e que eu acabei de concluir. Então, a partir de agora, nós vamos, mais uma vez, para as nossas salas simultâneas, onde, então, iremos mudar o enfoque. Não mais vamos opinar sobre o trecho do Evangelho que foi proclamado, mas, a partir dessa reflexão que a Vera nos propiciou, possamos trazer o nosso Evangelho para a nossa vida e, assim, a gente consiga colher também os frutos dessa parábolas. Então, por 30 minutinhos e depois retornamos aqui na sala principal. Até já. E aí, pessoal? Trabalho bonito dela, né? Bem profundo. Né? Muito, muito bonito.